Boa noite, meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um, no nome santo e precioso, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz e a bondade de Deus seja em cada coração. E juntos, a partir deste momento, possamos estar em companheirismo com a palavra de Deus, alimentando do pão espiritual que é a palavra de Deus em seu devido tempo. Deus tem agraciado a cada um de nós em nos deixar poder ouvir, ler a sua palavra, que é o alimento espiritual, qual Ele mesmo, Deus, testifica a sua palavra em nossos corações. Que Deus abençoe a cada um, cada coração, cada vida. Vamos neste momento, então, momento de adoração, de dedicação a Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir os cânticos, E que assim vamos à leitura destes salmos, Salmo 19, está aí na telinha, Vamos ler juntos, Salmos 19, versículos 7, 8, 9 e 10. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Vamos orar. Querido Pai Celestial, para nós, seus filhos, é um momento sublime. É o momento de estarmos em sua presença, buscando a tua face, buscando a tua presença. Rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, nos dê força para vencer o dia a dia, a luta, os problemas, vencer a carne, a tribulação, vencer os desejos. Limpa o nosso coração, Senhor, os nossos ouvidos. Encha-nos com verdadeira fé, com gozo, alegria da salvação, alegria de sermos seus filhos. E assim nos faça animados, encorajados para lutar contra o mundo, contra a carne, contra Satanás, e sermos posicionados por Ti. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Nos ensina os Teus caminhos e guia-nos pelos meios. Com as Tuas mãos poderosas, conceda vitória ao Seu povo, aos Seus filhos. Estamos esperando aquele grande momento, Pai, do arrebatamento. Que assim o Senhor possa encher a nossa vida, o nosso coração, com a Tua presença, o Teu grande Espírito Santo, e nos guiar por toda a eternidade. Dá-nos uma noite abençoada na Sua presença. Nós te rogamos isto no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.
vezes problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo você em momentos a chorar. Mas quando o crente fiel que se vê neste apuro segura nas mãos de Jesus e comece a cantar, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Bem certo, e eu sei, findará toda a luta. Espinhos e trevas eu sei que não mais haverá, porque Cristo muito em breve levará o seu povo, segurando nas mãos de Jesus subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. sem parar. Venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, não posso parar. Sou filho de Deus, sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar.
Muito bem, meus irmãos, graças a Deus, né? Por mais um dia de vida, um dia de bênção, né? Temos sobrevivido, estamos de pé, estamos com vida, estamos com saúde, né? Pode ter uma dorzinha aqui, outra ali, mas isso faz parte do cotidiano, né? O corpo humano. Mas estamos gratos a Deus por este primeiro dia da semana, a vida, a saúde, este anoitecer chegando, né? Então, sobrevivemos mais um dia pela graça de Deus, tivemos alimento, né? Estamos com a barriga cheia, outros estão com fome, não é verdade? Mas então agradecidos a Deus, né? Pela vida, por tudo, o sustento do dia, né? A intenção do homem é viver, né? Então, se vivêssemos o dia a dia, como disse o Senhor, muito bom, né? Mas tem outras coisas também, né? Que muitas vezes torna-se um atrapalho para o homem. Mas vivemos mais um dia, abençoados, né? Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Então, podemos dizer, Ebenezer, né? O Senhor é a nossa ajuda, é o nosso ajudador. Boa noite aos amados irmãos conectados conosco neste momento, para este momento de adoração a Deus, de buscar a presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, alimentar a alma, né? Que Deus possa alimentar o seu coração com a fé na palavra de Deus e a revelação da palavra para o nosso coração. Boa noite aos amados irmãos neste momento, né? Irmão Raimundo de Oliveira, Deus abençoe o irmão Raimundo, com todo o seu lar, né? Irmã Carmita, os filhos, sejam abençoados, que seu lar seja uma bênção na presença de Deus. Irmã Cidinha Pimenta, né? Minha esposa, Deus abençoe. Irmão José Luiz, todo o seu lar, abençoados, Deus abençoe, uma boa noite. Irmã Célia Costa, juntamente com a irmã Mariana, boa noite, Deus abençoe, né? Irmã Lourdes Pimenta, boa noite, Deus abençoe. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos conectados conosco, né, por meio da internet, aí no anonimato, a nossa gratidão expressa a cada um dos meus irmãos. Deus abençoe a cada um no nome precioso do Senhor. Vamos a mais um louvor a Deus. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita
tanta graça, misericórdia assim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Graças a Deus, né? Graças a Deus que esta misericórdia de Deus que tem nos assistido, né? Tem sido estendida a nós desde há 2000 anos atrás, onde Deus desceu de sua glória, se tornou homem para manifestar esta sua misericórdia, tomando o meu e o seu lugar em uma rude cruz, morrendo por nossos pecados, né? Para tirar o fardo da morte, o fardo do pecado, de sobre as nossas costas e assim nos vivificar pelo poder do Teu Espírito Santo. Então a Deus toda a nossa gratidão, né? Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele por toda a eternidade. Boa noite também para a Irmã Divina, Deus abençoe no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus. São João, o Evangelho, né, de João, capítulo 11, versículo, né? Apenas o versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ressurreição e vida. Muito bem, né, meus amados, que assim a graça divina, o amor de Deus para conosco, que tem nos alcançado, né? Deus nos criou para um propósito, e o propósito de ser seus filhos, seus adoradores, aqueles que vivam na sua presença, né? Então, sabemos que aí o pecado trouxe, né, a separação entre o homem e Deus. Então, pensar na ressurreição e a vida. Primeiro o homem perdeu a vida e depois ele sofreu a consequência da morte, né? E o que traz isto, a perda da vida eterna, é justamente desobedecer à vida eterna. Então foi isso que aconteceu lá no Éden. Quando Deus criou o homem, ali estava um homem eterno, sem pecado, sem mancha, né? Sem desejos carnais. Então, um corpo cheio de saúde, perfeito, né? Totalmente perfeito, aquele homem Adão, segundo a imagem e semelhança de Deus, vivendo na presença de Deus, tendo companheirismo com Deus. Então Deus ordenou que
ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim? Porque o dia que tocasse no fruto dele comesse, e então ele morreria. E foi justamente isto que veio acontecer, né? Com a manifestação de Satanás, trabalhando através de Eva, manifestando por meio da Eva, se apresentando. Então Satanás trouxe o engano e levou a Eva a desobedecer a palavra de Deus. Entrando a desobediência, então leva aos atos consequentes, né? Que consuma o pecado e que aquilo traz a morte. Então vemos que primeiro então houve a perda da vida. Então nós podemos olhar e aplicar nos dois sentidos, né? Primeiro, ele perdeu a vida, ou seja, ele foi apartado da vida eterna. A vida eterna, que é Deus, que estava em Adão, que dominava Adão. Adão era cheio do Espírito de Deus, andando com Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. E então, ao ouvir a voz do enganador, da serpente, ele veio a perder-se, ou seja, ele foi desligado, né? Foi interrompido daquela vida eterna. Então o espírito de vida eterna, o Deus eterno que estava em Adão, separou-se de Adão, então ali ocasionando a morte espiritual e consequentemente a morte física, né? E nós vemos então que Adão viveu os seus 900 e tantos anos, mas também veio a morte física. Então esta morte física, esta morte espiritual, ela não é nada mais, nada menos do que Satanás tendo participação na vida humana. E isso Satanás conseguiu através do engano que ele apresentou a Eva, né? Você lê Gênesis capítulo 4 e você vê que naquele diálogo Eva foi despertada pela serpente, sentindo que aquela árvore era desejável e boa para dar entendimento. Então primeiro ela sentiu desejo e além disso a árvore trouxe-lhe apresentações de conhecimentos. Então ela viu que aquilo era bom para dar entendimento. E foi justamente aí que ocasionou o pecado, ocasionou o desejo, a queda. E então o homem teve a sua morte, teve a sua separação de Deus, porque morte significa separação. Estarmos mortos espiritualmente, isso é estar separados eternamente de Deus. Então, por isso, olhando dentro da graça, da misericórdia divina, Deus manifestando, para reaver a vida do homem, Deus vindo ao encontro do homem outra vez, então Deus se tornando homem, pois foi o homem que pecou, foi o homem que foi destituído da presença de Deus, então agora Deus se torna homem e desce à presença dos homens. E então Deus agora como homem, padecendo, sofrendo, mas primeiro ensinando a sua igreja, ensinando os seus apóstolos, seus filhos, a voltar à verdadeira doutrina dos profetas, da lei, sendo vivificado, não olhando
o Senhor ali para o que os homens haviam feito, né, com a palavra de Deus. O Senhor Jesus os repreendeu, disse a eles que eles haviam invalidado a palavra de Deus. Então temos que perceber as forças, né, de expressões. Não quer dizer que a palavra de Deus, a lei e os profetas não tinham mais valia da maneira da vida daqueles homens religiosos para Deus, não. A maneira que eles estavam vivendo não tinha valia. Então o Senhor Jesus até expressou fortemente, né? Em vão me adorais. Os vossos lábios honram-me de lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Então, por invalidar a palavra de Deus, invalidar como o Senhor Jesus disse, por vossa tradição. Então, por vossa, não tradição de Deus, não o ensinamento da palavra, mas o pensamento que os homens trouxeram. Vamos dizer, aquele acréscimo de sabedoria, de pensamentos humanos, né? Acrescentados sobre a palavra de Deus, que nós vemos que foi justamente o que Satanás apresentou a Eva, lá no princípio. Trazendo sabedoria, acrescentando alguma coisa sobre a palavra de Deus, tornando para a Eva a palavra de Deus inválida ao ouvir aquele ensinamento. E assim então os homens que se diziam escribas, fariseus, doutores da lei, os grandes ensinadores, né? Quem ensina sempre é o problema, porque ele está na frente, ele é o responsável, e o povo está diante dele, vai aprender com ele. E é justamente nisso que está o perigo. Se não formos vivificados pelo Espírito de Deus, tomados por Deus, o ensinamento será segundo a nossa concepção humana. E essa concepção humana, ela sempre vem com uma pitada, né, uma unção de Satanás, que é o opositor de Deus. Porque se não somos ensinados por Deus, somos ensinados pelos homens, ou seja, por Satanás. Então, o Senhor Jesus diante deles, reprimindo, para tirar daqueles costumes dos homens, voltar à prática da palavra de Deus, e eles não puderam nem mesmo ver aquela manifestação que Deus havia prometido, né? Deus em carne humana, pois Deus assim prometeu manifestar-se, não tornando-se uma segunda pessoa, mas tornando-se a pessoa de Deus. Agora Deus, sendo homem, pessoa diante dos homens, disse o apóstolo Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E então, aos seus ensinamentos, então nós olhamos para este quadro, né, de São João, capítulo 11, onde você vê, sabe que ali está falando da morte de Lázaro, quando o Senhor Jesus chegou ali, já dias passados, 4 dias do falecimento de Lázaro, já estava na tumba, mas ele chegou, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então isso vale para nós, não é verdade? Ressurreição e vida. Então, olhando lá atrás, primeiro, Adão perdeu a vida eterna, que é Deus. E então o corpo veio a morrer. E então nós estamos diante desta tremenda colocação da palavra de Deus, que declara para nós ressurreição e vida. Então nós sabemos que o corpo padece, né? Quando o espírito de vida sai deste corpo,
Então a vida que vivifica o espírito dentro deste corpo é que nós temos que ter à luz o que é. O que guia o nosso coração. Dentro de uma simplicidade tão grande, talvez complexo, confuso para a mente de alguns, mas saber que o espírito de vida que está dentro do nosso corpo, que é aquele espírito, né, o homem espírito, Deus criou, está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículos 27 e 28. Um homem espírito. Depois esse homem, pó da terra, que foi feito em Gênesis 2, versículos 7 e 8. Deus fazendo o homem pó da terra e colocando no homem o espírito de vida, né, chamado, expresso pela Escritura, o fôlego de vida. Então você sabe que este corpo ele é vivificado pelo Espírito, né? A vida interior, um Espírito. E quando este Espírito sai deste corpo, este corpo morre. Então foi justamente esta morte física, né? Que Adão sofreu e a ressurreição. O Senhor Jesus disse, eu sou a ressurreição. Então ele ressuscitará este corpo. Assim nos informa toda a Escritura da Palavra de Deus, que há essa promessa de ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto falando deste corpo físico, porque o Espírito não morre. Expressou Salomão. O corpo morre, ele volta para o pó de onde saiu, mas o espírito volta para Deus que o criou. Então este espírito, ele não morrerá. Ele não morre, não morrerá, até que o homem seja julgado. Então, como filhos de Deus, recebendo hoje, agora, ressurreição e vida, receber Deus em seu conteúdo, em sua palavra, reconhecer o Deus eterno, manifestado em carne humana, Deus se tornando homem, Ele morrendo por mim e por você naquela rude cruz, morrendo há 2000 anos atrás, como era apresentado no Antigo Testamento, quando havia as festas de adoração a Deus. As festas tinha que haver morte do Cordeiro. É o que nós conhecemos, é chamado a Páscoa do Senhor. Quando celebrava a Páscoa, que era a festa no primeiro mês do ano. Então havia ali, no primeiro mês, 3 acontecimentos para esta festa divina. Então a primeira, que era a Páscoa falava da morte do Cordeiro. A morte, o Cordeiro morrendo no lugar do pecador, como uma oferta, um sacrifício de um sangue derramado. Quando o pecador chegava com seu cordeiro diante do sacerdote, e o sacerdote degolava aquele cordeiro, e enquanto o cordeiro resbalia e tremia-se, aquele sangue chamuscava, né? Caía sobre o pecador. E então ali Deus considerava perdoados seus pecados. E então o homem entrava para a presença de Deus, para assim então festejar, glorificar, adorar a Deus, com cânticos, louvores, ouvindo a voz de Deus.
Então, dentro desta adoração à morte do Cordeiro, o Cordeiro substituto, morrendo no lugar do homem, e aquilo estava apresentando, apontando, tipificando o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o homem. Então, sendo Jesus Cristo nosso Cordeiro, como foi apresentado pelo apóstolo João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então agora ele, como pecado por nós, não como pecador, mas como homem, como carne, padecendo, sofrendo, para morrer naquela rude cruz, se tornando a expiação de nossos pecados. Então, hoje, há 2000 anos, olhando para aquele grande acontecimento, o maior dom, o maior presente que Deus deu aos homens. Deus se tornou homem. Ele foi chamado Filho de Deus. É chamado Filho de Deus porque nasceu de uma mulher. Porque primeiramente Deus é Espírito, não é homem, não é corpo. O Espírito não tem forma, não se vê. Então o Espírito, o Eterno, Todo-Poderoso, Criador, o Espírito Santo, aquele que é Espírito e é Santo, o Eterno, agora ele manifesta como homem. Como falamos da desobediência de Eva, levou ao ato trouxe um filho, aquele filho a Bíblia chama filho da serpente, o qual é Caim. Então, como entrou o pecado pelo ventre de Eva, Deus desceu através da madre feminina, do ventre de uma mulher, de uma virgem, para se então tornar-se homem e resgatar a cada um de nós. E então, aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida, então ele próprio, ele provou a morte, ao terceiro dia ele foi ressurreto. Então disse o apóstolo Paulo, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vossos corações, vivificará os vossos corpos mortais. Então, Deus, naquela forma humana, ele disse aos seus apóstolos, o Senhor Jesus disse, eu vou e volto para vós. Então ele morreu, ele foi assunto ao céu. Ele voltou após a sua ressurreição, ficou com eles por volta de 40 dias, mas ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Agora, esse poder que desceu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida que estava em Cristo, estava no homem, era Deus eterno, o qual saiu e deixou o corpo ser morto por nós. E então, aquele Espírito de vida, o eterno Criador, desceu no dia de Pentecostes. Aquela vida eterna que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, agora no dia de Pentecostes, aquele Espírito de vida voltando sobre o homem, voltando sobre os filhos e filhas de Deus que estavam reunidos ali em Jerusalém. Então veio aquele vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Isso quer dizer, encheu toda aquela multidão que estava ali reunida, esperando aquele momento, então a vida eterna sobre eles. Mas você pode dizer, irmão,
Mas eles morreram. Mas eles morreram com essa promessa: eu sou a ressurreição. Essa promessa que então Paulo disse: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ali teremos a ressurreição de nossos irmãos. Pedro, Tiago, Bartolomeu, Maria, aquela que foi mãe de Jesus, ela ressuscitará. E assim então, a grande ressurreição, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então eles já estão cheios da vida eterna, porque eles foram cheios do Espírito Santo. E eles estão aguardando, disse o apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 11, que eles estão esperando o nosso aperfeiçoamento. E então, segundo Tessalonicenses, eles ressuscitarão quem? Os apóstolos, que foram mortos, degolados, por amor ao reino de Deus, pelo testemunho da palavra do Senhor Jesus, doaram as suas vidas, e assim então, consequentemente, as eras da igreja, onde Deus trabalhou, por meio das 7 eras, 7 igrejas, 7 mensageiros, e homens foram mortos por grandes religiões, espíritos religiosos, como aquele espírito religioso dos fariseus essênios, herodianos e outros religiosos ali, se uniram com a política e crucificaram o Senhor Jesus, o mataram. Assim, esse espírito religioso, no decorrer das eras, o espírito religioso, juntamente com espíritos políticos, aquela união, trazendo morte aos verdadeiros cristãos, que se opõem à falsa religião que sempre existiu, que levantou, saiu do meio do cristianismo. São os falsos, os quais se proclamaram verdadeiros e matando os verdadeiros cristãos, cumprindo a palavra do Senhor Jesus, que disse: e matar-vos-ão uns aos outros, cuidando estar fazendo um serviço a Deus. Então eles, pensando que estavam corretos, matando os cristãos verdadeiros, cuidando estar fazendo uma obra, um serviço para Deus. Mas então aquele físico, o qual está no pó da terra, então tem um segredo que Paulo disse, né? Se esse tabernáculo terrestre se desfizer, se ele morrer, ele volta para a tumba, mas há um corpo esperando, um corpo celeste, um corpo novinho, não feito por mãos de homens, esperando a cada um no céu. Como quando você nasceu, o seu corpo nasceu, o espírito de vida entrou neste corpo, e ao sair deste corpo ele tem um novo corpo. Este é o corpo celeste. Mas esse corpo celeste está na presença de Deus. Isto é, no paraíso, que assim chamamos, né? Onde morre aqueles que são salvos, que têm as suas vidas entregues nas mãos de Deus e vivem segundo as palavras de Deus, são testemunhas da morte e ressurreição e da palavra do Senhor Jesus, e são vivificados por este poder de ressurreição, que é o Espírito Santo, o poder de Deus, a vida eterna. Então este corpo desce à tumba e entra neste corpo celeste. Então a vida, o seu espírito de vida vivificado pelo Espírito Santo que está em você, vivificando o teu espírito, te trazendo esta certeza da ressurreição e da vida eterna.
E assim então o homem unido com Deus, então haverá uma ressurreição, como Deus criou o homem do pó da terra, aquele primeiro homem, Gênesis 2. Assim somos formados nós. Então cada um que morreu e ele está no pó da terra, o seu espírito revestido de um corpo celeste na presença de Deus, então Deus trará aquele corpo celeste e este corpo que está na terra, adormecido no pó da terra, ele ressuscitará. Isto se trata a grande ressurreição. Os mortos em Cristo, os que foram mortos, cheios do poder de Deus, da vida de Deus, afastado de seus bailes, bebedeiras, prostituições, mentiras, e assim sendo vivificados, santificados pela palavra de Deus, cheios deste poder vivificador de Deus, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, o poder de ressurreição e de vida. Então viver hoje, ouvir estas coisas, receber a oportunidade da parte de Deus para esta vida eterna, talvez não conhecendo, nem tendo ouvido da palavra de Deus, ou talvez ouvido, nunca entendido, e Deus a manifesta aos seus olhos espirituais, abre o seu entendimento e a fé do seu coração capta isso, e você sente gozo e alegria, e você reconhece: eu sou filho de Deus. Então você toma Deus através do batismo, o arrependimento para o perdão dos pecados, arrependendo, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, segundo Atos 2, versículo 38, para o perdão dos pecados, e agora começa a viver uma vida vivificada pelo poder de Deus, crendo nesta promessa de ressurreição e vida, cheios de Deus, da graça divina, vivificando o seu coração com poder divino. Isso é maravilhoso. É a graça, é a misericórdia de Deus. Então aquele que se colocou em nosso lugar, como estava dizendo no Velho Testamento, o Cordeiro morrendo no lugar do pecador, o Cordeiro de Deus morrendo no lugar do pecador. Jesus Cristo morrendo por mim e por você, e com fé naquele sangue, temos perdão de nossos pecados e a vida que estava em Jesus Cristo, o Espírito Santo, o Deus eterno, desce em nossos corações, vivificando os nossos corpos mortais, nos tornando então testemunhas vivas deste Deus santo e eterno, deste Deus maravilhoso, que vivifica o coração daqueles que o creem e entrega a sua vida, rende a sua vida a Ele. Que assim a graça soberana de Deus possa tomar conta do meu e do seu coração, vivificando-nos e enchendo-nos da vida eterna, da vida de Deus, estando nós prontos para a morte física ou prontos para sermos tomados pelo Senhor, sofrer uma transformação e subir a encontrar com Ele nos ares. Esta é a grande promessa de Deus para esta última hora que estamos vivendo e é o que nós estamos aguardando. A grande ressurreição dos santos, a transformação de nossos corpos e a nossa subida a encontrar
com nosso glorioso Rei dos ares, e assim estarmos para sempre com Ele. Deus te abençoe com esta vida eterna por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Querido Pai Celestial, neste momento rendemos graças ao Senhor por sua bondade, pela sua graça. A sua graça é o favor que nós não merecemos. Quando merecíamos morrer, então o Senhor pagou o preço por nós naquela rude cruz, sofrendo a morte, para trazer vida sobre nós, vida eterna, vida com abundância. Perdoe os nossos pecados, Pai amado e querido, que a sua misericórdia tome conta de nosso coração, conduz os nossos passos. Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és o tudo que nós precisamos, Pai. O mundo passa e a sua concupiscência, mas os que fazem a vontade do Senhor vivem para sempre. Então queremos viver a sua vontade, para passarmos a eternidade com o Senhor. Não há condição para o homem, Pai, mas o Senhor trouxe esta condição. Então entregamos, rendemos o nosso coração ao Senhor e pedimos que o Senhor nos vivifique. Pai Santo, apresento ao Senhor neste momento a irmã Mariana. A irmã Célia está pedindo a oração que Mariana não está passando bem. Que o Senhor abençoe a irmã Mariana neste momento. Tu és o grande curador. Não há enfermidades para ti, Pai Santo. Que todo espírito de enfermidades que está sobre ela seja repreendido. Que o Senhor o repreenda, Pai, que ela venha estar bem, gozando de perfeita saúde. Derrama sua bênção. Mas alguém, Pai, que possa estar enfermo, sentindo dores. O Senhor é o grande curador, o Senhor não é o que coloca. Satanás trouxe o pecado, trouxe a enfermidade, porque Satanás é morte. E então a morte que paira sobre as pessoas através de enfermidades, de pecados e tantas coisas, Pai, que o Senhor possa repreender, libertar, curar e preencher com Teu Espírito Santo. Abençoe, Pai, cada coração. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo te rogamos as suas bênçãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, que a imensa graça do Senhor Jesus encha o seu coração de paz, de serenidade, né? Se você está atribulado, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Você está enfermo, Ele é a cura. Nele temos tudo o que nós precisamos. Que Deus te abençoe. Segundo a sua fé, do que você necessita neste momento, simplesmente creia, né? O Senhor Jesus disse: a Deus tudo é possível. Aos nossos olhos pode que não, mas a Deus tudo é possível. Então é somente crer. Simplesmente creia, seja abençoado.
em nome do Senhor Jesus. Meus agradecimentos a cada irmão, cada irmã conectado conosco neste momento, neste pequeno momento de adoração a Deus. A minha gratidão, meu abraço fraterno a todos os irmãos. Deus abençoe grandemente, né? Amanhã cedo, se Deus quiser, a partir das 6h30, temos a nossa live matinal. Boa noite, irmão Raimundo. Deus abençoe, né? Todo o lar. E no Jardim Aeroporto, minha esposa, irmã Cidinha, Deus abençoe. Irmão José Luiz, irmã Rosângela, Deus abençoe. Irmã Célia, irmã Mariana, Deus abençoe. Irmã Lourdes Pimenta, boa noite, Deus abençoe. Irmã Divina, Deus abençoe. Irmão Antônio Jardim, Deus abençoe. Oh, meu querido irmão e amigo Joaquim Estel, boa noite, Kim, Deus te abençoe. Um abraço aí para você, para Mara, todo o seu lar. Deus abençoe vocês ricamente, no nome do Senhor Jesus. Gabriel Henrique também, Deus abençoe, irmão Gabriel. Um grande abraço no nome do Senhor Jesus. Irmão William Oliveira, Deus abençoe, William, um grande abraço para você. Deus te abençoe, meu jovem. E todos os demais irmãos conectados conosco, né? Meu muito obrigado. Se está no anônimo, né? Não aparece aqui, mas a minha gratidão sempre a cada um de meus irmãos. Muito obrigado por sua companhia, uma boa noite, uma noite feliz de um maravilhoso sono, né? Com a graça divina, a paz do Senhor Jesus em cada coração. Boa noite, meus irmãos, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida
viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz.